Não. Grande é o meu Deus. Oi, Mona. Seja bem-vinda. Eita Deus, que luta. Vamos lá. Estamos tentando. A gente vai conseguir. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo por Tua intervenção. Eu clamo por Teu milagre aqui na nossa internet, Pai. Que seja liberado para que a gente tenha um tempo de aprendizagem. Tenha um tempo, Senhor Deus, onde vamos receber de Ti. Para nos capacitarmos para o novo do Senhor, com uma nova forma de vivermos e de vivermos a nossa fé. Então eu quero clamar que o Senhor esteja intervindo, que o Senhor esteja nos dando sabedoria daquilo que podemos usar da melhor maneira, mas no limite do que temos, que o Senhor possa intervir com o Teu poder, que o Senhor envie anjos se forem necessários, para liberarem dos céus a comunicação virtual, que nós possamos estar juntos nesta hora, nessa noite, em nome de Jesus e para a glória do Senhor em todo o tempo. Amém e amém. Gente, vamos lá. Eu perguntei aqui, agora tá dando a internet, como é que tá aí? Me digam, por favor. Eu não queria desconectar vocês, porque eu acho que tem hora que o Senhor fala algo para vocês que me alimenta aqui, entendeu? E me dá um feedback, então eu não queria desconectar. Mas eu peço que vocês não fiquem fazendo aqueles coraçõezinhos, porque aquilo ali faz travar. E que vocês possam me dar um feedback, como é que tá a internet. Tá boa, Romero? Tá chegando aí bem? Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente está fazendo um tempo de ensino, um tempo em que nós vamos, a partir das Escrituras, mergulhados nela e no relato que ela faz sobre Jesus, nós vamos acompanhando Jesus, olhando para Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo tudo que esteve cercando ali o nascimento dele, também pós-ressurreição, e vamos extrair verdades para nossas vidas daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, como também eu creio uma palavra rema dele para nós. Então essa é a intenção destas lives, ok? Quando vocês forem chamar alguém, vocês chamem já avisando da intenção da live. Porque aí entra quem tiver no mesmo propósito, no mesmo espírito. As lives eu vou estar fazendo nas terças e sextas-feiras, às 10 da noite, com essa intenção. E durante a semana eu vou fazer uma ou outra, porque o Senhor também tem me desafiado a unir pastores da cidade, para que profeticamente em lives nós estejamos juntos, declarando que somos um só corpo, um só reino e servindo uns aos outros. Então essas outras lives não vão ser na terça nem na sexta. Terça e sexta é ensino, ok? Como que é esse ensino? Eu vou a partir dessa unção mestral que eu creio que o Senhor derramou sobre a minha vida, mas também o profético que está em mim. Então aquilo que o Senhor mandar liberar, a partir do que a gente está aprendendo, vai. Então vai ter aqui uma mistura do mestral profético, ok? Vamos embora para a gente não perder tempo. Nós começamos na live passada. Deixa eu orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te clamar que o Senhor esteja me capacitando. Eu dependo de Ti. O Teu Espírito em mim me empodera, me ensina todas as coisas. E eu dependo desta ação para poder ser instrumento de ensino para os meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo na live. Então eu clamo em nome de Jesus que o Senhor possa fluir através da minha vida e que o Espírito que habita em cada um de nós possa testificar ao nosso espírito aquilo que vem da parte do Senhor, sem impedimento, que nada venha a ser roubado pelo inimigo e que nós possamos avançar, nos edificando para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente começou a live passada e na live passada o Senhor falou tanto conosco, né? Teve até muito mais palavra rema do que até o ensino em si. Quase eu não avancei porque o Senhor fez algo ali tão tremendo até para a minha vida. Mas nós paramos em Lucas 1, ali a partir do verso 5 ao verso 25. E hoje a gente vai ver como é que a gente anda, como é que a gente vai fluir. Lucas 1,5 diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote
chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então a gente está falando de um casal, um sacerdote, Zacarias, e a sua esposa Isabel. E vejam o que diz no verso 6. Eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Meu Deus, aqui já tem um ensinozinho pra gente. Eita, já vou parar. Presta atenção. A palavra diz que Zacarias e Isabel, os dois, eram um casal que eram justos diante de Deus e viviam suas vidas de maneira irrepreensível em todos os mandamentos. Meu Deus, eu fico imaginando, se olhasse para a minha vida, se o Senhor diria, ela vive de maneira irrepreensível, ela é justa e não tem erro nenhum em tudo que o Senhor mandou. Eu não consigo me enxergar assim. Acho que você também não. Mas Isabel e Zacarias são assim identificados como irrepreensíveis em todos os mandamentos do Senhor. Agora veja o que diz o verso 7. Mesmo sendo justos e irrepreensíveis, eles não tinham filhos. E aí, gente, numa cultura em que a bênção do Senhor era manifesta através de uma família que tinha uma grande descendência, através de ventres maternos que geravam muitos filhos, e isso era um reflexo da bênção do Senhor. Você encontrar um casal que não tinha filhos, era um casal, no mínimo, olhado com uma certa desconfiança. Por que não tem filhos? Estão debaixo da maldição de Deus, tem um peso da mão do Senhor aí sobre eles. E lá na frente você vai ver que eles sofrem por isso. Zacarias depois vai dizer que o Senhor lhe tirou o opróbrio, ou seja, havia um sofrimento deles por conta disso. Ué, mas a gente está falando de um casal de pessoas justas e de pessoas irrepreensíveis. Gente, começo aqui com um ensino para nós. Muitas vezes nós passamos situações na nossa vida de sofrimento, de adversidade, de frustração, onde Deus não realiza aquilo que nós esperamos no tempo e na forma como nós desejávamos. Nós não vemos essa ação acontecendo. Nós estamos realmente em angústia e algumas pessoas vêm a nós e elas vão apontar que se isso está acontecendo nas nossas vidas é porque é o peso e o juízo de Deus sobre nós. Nós precisamos, diante dessas afirmações precipitadas e equivocadas, resistirmos dizendo assim, minha irmã ou meu irmão, isso é um equívoco da sua parte, eu não recebo essa palavra, porque nas Escrituras tanto houve a ação de Deus de juízo punindo o pecado ou como resposta a uma iniquidade que abria legalidade para uma maldição, como também permissão de Deus diante de determinadas realidades para cumprimento de propósitos do Senhor e como também resultado de coisas da dimensão natural, do mundo natural no qual nós estamos inseridos. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós ouvimos e com algumas afirmações de pessoas que são rasas, de pessoas que enxergam de maneira muito simples o que é complexo, que é a nossa vida, e que então vem com os seus achismos e com colocações extremamente simplistas que muitas das vezes vão nos aprisionar no engano e no medo. O que cabe a nós? Resistirmos. E dizemos assim, não, eu digo a você que eu não aceito, como Jó fez com os seus amigos. Jovem recebeu o consolo dos seus amigos, mas os seus amigos tinham alguns pressupostos teológicos equivocados. E na mente deles, se alguém estava sofrendo é porque estava em pecado. Então aqueles que vieram consolar Jó se tornam algozes de Jó, começam a acusar Jó e apontar pecados na vida de Jó e querer provar por A mais B que Jó estava sob juízo de Deus. E Jó precisa naquele momento de aflição tremenda, onde ele necessitava de consolo, mas ele precisou resistir àquele engano e dizer, vocês estão equivocados. Não sei porquê, mas na minha vida não está acontecendo juízo, porque eu sei que eu sou um homem íntegro, e ele então vai se defender. Então já fica aqui um ensino para nós. Zacarias e Isabel, justos e irrepreensíveis, mas viviam uma situação de angústia e sofrimento.
Ok, mas aquela situação, Deus vai intervir e ele depois vai testemunhar que Deus lhe tirou o opróbrio, que ele deu e lhe realizou o desejo do coração. Porque assim o nosso Deus opera. Então, primeiro ensino da noite, mas vamos seguindo. Verso 7, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Eita Deus, aqui tem algo para mim e para você. Tome posse, receba, creia. Olha o que está escrito. Um homem e uma mulher, um casal de velhos, de pessoas estéreis, não podiam ter filhos. Isabel era estéril, na verdade o texto diz isso. Não podia ter filhos. Sabe o que é isso aqui? Contexto de impossibilidade. Mas eu quero te dizer que a glória de Deus e o poder de Deus para se manifestarem de forma a todos reconhecerem e se admirarem, sabe como é que ela se manifesta? É em contexto de impossibilidade. Porque se o contexto é de possibilidade, minha gente, ninguém vai dar glória a Deus. Se o contexto é, isso era possível acontecer, a gente vai dizer assim, naturalmente aconteceu, eu podia, eu conseguia, a situação era assim. A gente não dá glória a Deus. Por quê? Porque a gente acha que é natural. Agora, quando você pega um homem e uma mulher, e essa mulher é estéril, e os dois já de idade avançada, onde naturalmente não podia ser gerado um filho, e você vê a mão do Senhor intervindo e trazendo à vida um filho de um ventre adormecido, aí você glorifica ao Deus para quem não há impossível algum, a um Deus que usa o terreno das impossibilidades para lançar a glória e o poder dele, revelando que quando ele age é do terreno das impossibilidades que o possível dele nasce, floresce e frutifica para que o seu nome seja conhecido, temido e glorificado. Então ouça, não importa qual seja o contexto adverso no qual você está inserido, é exatamente nesse contexto, é exatamente nessa terra que o Senhor manifesta, derrama da glória e do poder para revelar que para o nosso Deus não há impossível algum. Tá me ouvindo? Receba esta palavra no teu coração. Receba esta palavra. É neste contexto de Covid, é neste contexto de crise, é neste contexto que há a perfeição da oportunidade da glória de Deus se manifestar, do poder de Deus se manifestar na tua vida. Eita, comecei aqui feliz com essa revelação. Meu Deus. Ai, Senhor. Olha no verso 13, olha o que está escrito no verso 13. Mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, vai dar à luz um filho, e você vai colocar o nome dele de João. Sabe o que tem aqui pra gente? Que no contexto de adversidade e no contexto de sofrimento de Zacarias e de Isabel, eles oravam, porque no verso 13 vai dizer que a oração foi ouvida. Eles oravam, e porque eles oravam, o Senhor que ouve as nossas orações respondeu, e respondeu com o Filho que veio preparar o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Filho foi João Batista, acerca de quem Jesus diz que não houve e nem haverá um profeta como ele na história. Então escute, meu Deus, está num contexto de adversidade, está num contexto de dificuldade, está num contexto de impossibilidade. Esta é a hora de você apresentar ao Deus que tudo pode as suas orações. Esta é a hora de você clamar pela manifestação do poder dele. Uma coisa eu lhe digo, ele ouve, e quando ele responde, as impossibilidades cedem lugar ao poder de Deus que traz à existência aquilo que era impossível ao homem. E aqui eu quero dar um testemunho, minha gente. Quem é da Zoe, tem poucas pessoas aqui da Zoe nessa live, mas tem alguns. Quem é da comunidade que eu pastoreio com meu esposo, nós estávamos precisando, e ainda estamos, reformar, ampliar, para poder atendermos mais pessoas, que a gente faz atendimento de cura interior e libertação, para poder termos um lugar de ensino, que a gente não tem uma sala, a gente é uma igreja muito novinha. E a gente não tinha recursos, é uma igreja pequena, gente, não tem nem 100 membros. E a gente começou a orar: Senhor, o que é que faz? Senhor, o que é que faz? E eu disse: Senhor, eu vou vender meu carro.
Meu carro tem um pedaço pago, outro pedaço financiado, eu vendo e o que sobrar a gente doa para fazer a reforma da igreja. E aí perguntei ao Senhor, está correta essa estratégia? Senhor, a gente faz isso. Gente, oramos uma semana, a liderança da Zoe orando e perguntando ao Senhor. O Senhor respondeu com sonhos. O Senhor usou o profeta com sonho para mostrar. A pessoa nem entendia o que estava acontecendo, que ela não sabia. E Deus mostrando, eu vendendo o carro para poder realizar um propósito que estava no coração dele. E aí o que a gente fez? A gente compartilhou com a igreja, colocamos o carro à venda e passaram 2 meses. Em 2 meses a gente só teve uma proposta. E essa proposta acabou não dando certo, porque era uma carta, não sei o que, deu errado. E aí a gente ficou triste, eu e Paulo, e agora, e nada, e o carro é difícil de vender, E, gente, começa a crise do Covid. Olha isso, viu? Porque é no contexto da adversidade e da impossibilidade que nós conhecemos da glória e do poder de Deus. Começa a crise do Covid. Então, fechou tudo. Fica todo mundo em casa, não sai. Agora crise econômica, 2 meses já de crise. E a coisa, todo mundo só dizendo, vai piorar, as projeções as piores possíveis, não é? Tudo impossível. E aí eu digo assim, a semana passada eu começo a clamar todo dia, eu digo, Senhor, Tu és poderoso para fazer. Eu quero te clamar, Senhor, levanta um comprador para esse carro nessa hora de crise. Sabe por quê, Deus? Porque é tão impossível chegar um comprador para um carro da marca do que era o meu, que é um carro que não vende fácil, que é a Sportage, nessa hora e nessa crise que vai se saber que foi o Senhor purinho na vida da gente. Comecei a orar, tinha clamado quase que diariamente por isso. E aí hoje eu acordo e Paulo diz assim, prepara o documento, porque uma pessoa foi lá na loja de um amigo dele e comprou o carro, já levou e já depositou e o dinheiro já tá lá e já quitou e só precisa do documento agora. E aí eu fiquei assim, digo, meu Deus, Tu és fiel, meu Deus, Tu és poderoso, o Senhor faz e faz no contexto da adversidade. A gente pode se alegrar porque Ele opera assim, a glória dele se revela assim, gente. É quando tá tudo dizendo assim, não tem jeito. É quando diz assim, não dá mais. É quando diz assim, é impossível. Aí ele entra e revela, eu sou Deus, a quem não há impossível algum. Tão somente creiam. Oh, aleluia. Meu Deus, Deus lindo. Eita, que tremendo. Oração respondida com realização de milagre, eu creio, gente. Tô dizendo a vocês, 60 dias com tudo aberto, não tinha uma propostinha, uma. E agora o homem chega lá e já compra, já chegou comprando. E Paulo foi me dizer agora que tinha um carro igual em outra loja, igual, 17 mil reais mais barato, 15 mil reais mais barato. Igual, 15 mil, gente. 15 mil reais mais barato. E o homem disse, sabe o quê? Não, eu só gostei foi daquele. E voltou lá e pegou o da gente. Sabe o que era isso? Era Deus. Deus operando, Deus intervindo, Deus atuando. Eu orava para o Senhor assim, Senhor, o Senhor tem um coração do rei na palma da mão, inclina para onde quer. Toma o coração de alguém aí, inclina para esse carro, Deus, inclina. Porque a gente precisa reformar a tua igreja. A gente vai voltar e a gente vai crescer e a gente vai fazer tanto para a tua glória. A gente precisa reformar, a gente precisa do recurso. E o meu Deus, que é o seu Deus, que ouve e responde orações, Ele revelou a glória e o poder dele para que eu e você sigamos crendo e confiando na adversidade e nos contextos contrários. Amém. Vamos embora. Oh, glória. Eita. Verso 8. E aconteceu que Zacarias, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. Sabe o que costume ele está falando? Era que 2 vezes por dia os sacerdotes entravam no templo para queimar incenso lá no templo. E a fumaça que subia do templo, as pessoas lá fora entendiam aquela fumaça como as orações, elas tipificavam, elas apontavam. Eram as orações do povo subindo a Deus. Então, Zacarias, ele entra no templo e ele está lá queimando
E diz o quê? Diz que oferecendo incenso, e toda a multidão do povo estava fora orando. Então, gente, a gente precisa orar. Não abre mão da oração, não desiste de orar. Esse é o tempo em que a gente vai orar, subir ao nosso Deus, as nossas orações, porque Ele responde com poder. Mas vamos seguir. E Zacarias, então, verso 11, Lucas 1:11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Verso 13, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Eu quero profetizar. Mães que irão gerar filhos, que estão nesta live, ouça, você vai colocar as suas mãos, quando você estiver grávida, sobre a sua barriga, e você vai profetizar que essa criança seja cheia do Espírito Santo, desde os primeiros meses da gestação, que como foi com João Batista, assim seja no teu ventre. Crianças, filhos que já nascem cheios do Espírito de poder, do Espírito do próprio Deus, em nome de Jesus. Vamos seguir. E irá diante de, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel. Uau! Que assisto diante de Deus. E eu fui por ele enviado para te falar estas boas novas. Todavia, tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirá. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, Deus tem usado profetas, Deus usa anjos. A gente vai ver nesse estudo, que já eu vou começar sobre os anjos, para falar, para liberar da parte de Deus. Quando você receber, não deixe no seu coração entrar nenhum tipo de incredulidade, não faça parceria com nenhum espírito de incredulidade, receba pela fé, porque é pela fé que o justo vive, e é pela fé que o justo contempla milagres, e é pela fé que o justo testemunha destes cumprimentos e faz com que outros sejam edificados e rompam em fé, em nome de Jesus. Eu quero liberar nesta live toda a incredulidade seja removida dos nossos corações, toda a incredulidade seja removida das nossas mentes, em nome de Jesus. Que nós sejamos um povo que, ao receber da parte de Deus, nós não olhamos para as circunstâncias, nós não damos justificativas ou retrucamos o que estamos recebendo. Nós não vamos dizer para Deus: mas como assim isso vai acontecer? Não está vendo que eu já sou velho? Não, nós vamos dizer: eu creio. Se o Senhor está dizendo eu creio, esta será a nossa primeira resposta. O que o Senhor libera para a minha vida, eu tomo posse, e eu verei e viverei na minha história. Que esta seja a nossa prática de vida. Eu libero sobre a igreja do Senhor, eu libero uma ousadia para receber, sem duvidar, aquilo que vem da parte do Senhor. Fé, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. O povo estava esperando Zacarias e se maravilhava de que tanto ele se demorava no templo. Saindo, ele não podia falar, e entenderam que tivera alguma visão lá no templo. Ele ficou falando por acenos e ficou mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, ele voltou para casa.
E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, aleluia, Isabel a velhinha, Isabel a estéril, ela concebeu, e ela por 5 meses se ocultou dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Escute, nós vamos testemunhar. Como eu testemunhei hoje aqui nessa live, nós vamos testemunhar que no contexto da adversidade e da impossibilidade, nós testemunhamos a intervenção do Senhor e a manifestação do Senhor na nossa vida e em nosso favor, revelando o seu poder e removendo o nosso opróbrio, removendo a nossa tristeza, removendo a nossa angústia. Eu creio, eu tomo posse dessa palavra e a gente vai testemunhar e vai ter um monte de gente aqui que está crendo que vai testemunhar também. Amém, meus irmãos? Eita! Uou! Meu Deus! Amém! Isso aí, eu creio. Agora a gente vai voltar um pouquinho no verso 13. No verso 11. Quando Zacarias está queimando incenso no templo e diz o texto que um anjo do Senhor lhe apareceu. No verso 13, o anjo diz a Zacarias o que queria acontecer. Depois, lá na frente, o anjo vai corrigir Zacarias por conta da incredulidade dele. Zacarias vai responder ao anjo por que achava difícil. O que a gente está vendo aqui, gente? E aqui eu vou parar. Tá? A gente não vai mais dar continuidade hoje no texto, porque nós vamos fazer agora um estudo mesmo sobre os anjos. Os anjos. Por que a gente vai fazer isso? A palavra de Deus diz assim, errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O poder de Deus se manifestou nos mais variados momentos da vida e da história do povo de Deus que estão relatados nas Escrituras. Esse poder se manifestou de variadas formas e entre elas através do envio de anjos. A igreja contemporânea, especialmente as igrejas de um ramo mais tradicional, elas têm dificuldade em abordar a temática dos anjos. E eu não consigo compreender por quê, gente, eu confesso a vocês, porque é tão bíblico e elas normalmente são igrejas que se preocupam muito com a fundamentação bíblica. Mas ignoram, não há um ensino sistemático sobre os anjos, não há uma prática de convite desses anjos intervindo na nossa história. Por exemplo, esta live pode ser que eu seja queimada na fogueira santa de Israel, porque estou falando de anjos. E alguém vai dizer assim, heresia, mas é bíblico, tá lá, eu não entendo por que essa dificuldade. Então, eu quero fazer um estudo com você, a gente vai ter aí o restinho da live, é muita coisa, papel, lápis, a gente precisa, gente, não se calar mais. Por muito tempo houve um ensino de um ramo da igreja tradicional e só há esse ensino sistematizado e compartilhado. Agora a gente precisa começar a se posicionar e começar a refutar e começar a dizer assim, peraí, tem uma outra perspectiva, não é bem assim não. E conhecer esta outra perspectiva. Então é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero compartilhar com vocês a partir das Escrituras, para que vocês possam formar uma outra perspectiva e então vocês serem vós que vão compartilhar e vão ensinar nas áreas de influência de vocês. Se tiverem líderes de igreja aqui, eu quero te encorajar que depois desse estudo, você chame o seu pastor. Se você é pastor, chame os seus líderes e compartilhem na igreja. Porque, gente, quando nós desconhecemos o poder de Deus que se manifesta através de anjos, sim, e ainda hoje, somos nós quem estamos no erro e somos nós quem deixamos de ser abençoados.
Então eu não sei você, mas eu quero tudo que Deus tem liberado na minha vida. Eu quero ter acesso a tudo que Ele tem. Então vamos lá, vamos para este estudo. Qual foi o meu critério? Eu podia ter usado livros e materiais didáticos, mas eu não quis. O meu critério foi para a Bíblia. Porque como eu sei que vai ter gente que pode ser, e não vou nem falar para não estar profetizando aqui, então, Bíblia. E a partir da Bíblia, você vai tirar as suas conclusões. Eu vou ler o texto bíblico, vou apresentar a minha conclusão a partir do texto, e oro aqui agora, que o Espírito de Deus, que habita em nosso espírito, e como diz a palavra, testifica o nosso espírito, aquilo que vem da parte do Senhor, que o Espírito possa estar testificando sobre este ensino dos anjos, na medida em que ele esteja alinhado com o que for correto e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, vamos para Gênesis, capítulo 16. Quem está me secretariando, digita aí, por favor. Gente, tem um eu quero aqui. Eu quero. É Marcos Filho. Marcos, você é de onde? Você é de onde, meu irmão? Porque se estás fuera del Brasil, vou falar um pouquinho de mi espanhol para ti. Será que ele ainda está aí? Ai, gente, eu amo espanhol, amo espanhol. Ora ao Senhor que um dia me leve para aquelas terras para eu pregar em espanhol. Olha isso, ó glória. Vamos lá. Gênesis 16, do verso 7 ao verso 11. Este é o primeiro relato em que a palavrinha anjo aparece nas escrituras, tá bom? E vocês vão ver hoje à noite que é de capa a capa. De capa a capa das escrituras. Nós vamos ver referências aos anjos. Então, Gênesis 16, do 7 ao 11. Para mim que meu irmão foi, não he quedado. Eu gostaria tanto de falar contigo, homem de Deus, pero fuiste, que penha. Penha, não sei se é espanhol não, viu, gente? Já é o portunhol aí, dando aquela bagunçada. Mas vamos lá. Gênesis 16, do 7 a 11, diz: o anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora, sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida. Ela não sabia. E terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Gente, olha o que a gente tem aqui. Um anjo enviado por Deus, que bate papo com uma mulher que é uma egípcia. Sequer ela é do povo de Deus. Um anjo enviado que entra em conversa, em diálogo com uma mulher. E dialogando, ele faz uma pergunta para ela, ele ouve a resposta dela, e então ele dá um ensino para ela, ele dá um comando, ele dá uma direção: volte. Você estava pensando em ir? Não. Volte e vá se sujeitar à sua senhora. E depois ele ainda libera uma palavra de conhecimento. Gente... A gente começou lendo a ordem cronológica que a gente está lendo sobre Jesus. Zacarias conversou com o anjo da mesma forma. Veja, Antigo Testamento, Novo Testamento, anjo enviado e batendo papo com um ser humano, fazendo pergunta, recebendo resposta e dando direção e indicação do que iria acontecer. Então, isso é o primeiro ponto que eu quero que você saiba. Anjos se comunicam com humanos. Anjos se comunicam com humanos. 2, anjos dão direções sobre o que fazer. 3,
Anjos liberam palavra de conhecimento. Eles trazem para nós, sim, revelação de coisas que ainda não sabemos. 4. O resultado desta interação com o anjo foi daquela mulher Agar dizer que aqui Deus me viu, e ela pela primeira vez aparece a expressão nas escrituras El Roi, o Deus que vê, ou o Deus que me vê. E como é que ela se sentiu contemplada pelo Senhor? Através da visitação de um anjo. Gente, uma pergunta aqui. Por que é que nós não somos ensinados nem encorajados a nos relacionarmos com estes seres celestiais que tantas vezes foram enviados da parte de Deus? Por que é que tocar nesse assunto é uma coisa assim que é meio mística, que é meio, será que é aquelas pregadoras que viajam na maionese? Será que nós não temos aberto mão de vivermos e experienciarmos realidades que estão liberadas para nós, mas que porque nós não fomos ensinados ou sequer cremos ou tememos, a gente não tem vivido? O Senhor nos colocou, gente, em contato de modo sobrenatural com 2 apóstolos, apóstolo Hudson e apóstolo Geraldinho. O apóstolo Geraldinho, tem outros, tem o apóstolo Natanael também, que é um amigo amado, mas eu quero falar deles 2 para dar um testemunho para vocês. O apóstolo Geraldinho foi treinado pelo apóstolo Hudson, e eu ouvi da boca dele uma experiência, uma das muitas que eles tiveram, em que Hudson estava sentado e o apóstolo Geraldinho estava ao lado, e o apóstolo Geraldinho, que tinha visão aberta do reino espiritual, que o apóstolo Hudson também, mas aqui a gente já tem outro ensino. Nem tudo que uma pessoa vê porque tem visão aberta, o outro que tem visão aberta também verá. Há ambientes em que alguém está vendo alguma coisa e o outro não, ou o outro está vendo uma outra coisa. Deus faz assim, gente, Deus se move assim. Agora ele testifica naquele que está vendo, ele testifica que vem dele. Então o apóstolo Geraldinho tem a visão de um anjo e ele então vai dizer para Hudson, para o apóstolo Hudson, tem aqui ao meu lado um anjo. E ele me disse que ele veio da parte do Senhor para entregar algo para você, para te ensinar algo. Olha isso, gente. E isso, quando eu ouvi, eu fiquei maravilhada com o nível de maturidade do apóstolo Hudson. O apóstolo Hudson diz assim para ele: então pergunte a ele o que é que ele deseja, o que é que Deus deseja que eu saiba. Meu Deus! O que é que Deus deseja me ensinar? Gente! Aí o apóstolo Geraldinho pergunta. E o anjo responde e começa a trazer um ensino específico para uma situação que eles viveriam. E o apóstolo Hudson vai anotando aquilo ali, e mais tarde, aquilo que foi revelado se cumpre, e eles tiveram o ensino e a direção para viver aquele momento. Agora, olha só, eu estou dizendo, compartilhando isso com você. E talvez algumas pessoas nessa live estejam assim, será? Talvez alguns estejam assim, eu acho que está meio forçado isso. Talvez alguns agora até saiam e digam assim, já vi as heresias. Mas o que eu estou relatando, que o apóstolo Geraldinho e o apóstolo Hudson viveram, está relatado nas Escrituras em diversos momentos. Está relatado no Novo Testamento, na experiência de Zacarias e Isabel, onde Zacarias dialoga com o anjo, e está relatado no primeiro livro da Bíblia, onde Agar vai ter um diálogo com o anjo. Gente, por que é absurdo se aconteceu aqui nesses 2 momentos, sob as 2 alianças feitas da parte de Deus conosco? Por que é absurdo a gente achar que não pode mais acontecer conosco? Gente, onde é que a gente se perdeu? Onde é que a gente começou a ficar tão incrédulo ou tão
ou vivendo tanto num ambiente só do que meus olhos contemplam, do que os meus sentidos naturais contemplam, que a gente está se perdendo da bênção de Deus e da revelação do poder de Deus através do ministério dos anjos. Lá na Zoe, a gente crê, sempre que eu posso eu ensino sobre isso, eu estimulo, eu encorajo, e a gente tem tantas experiências, gente, tantas experiências lindas, de alguém que está vendo, viu? Minha menina Elisa tem 13 anos, o ano passado, Elisa estava na adoração, no ambiente da adoração, eles veem muito, eles ficam muito à vontade, e Elisa estava adorando, e de repente quando ela olha, tem um do lado dela, em pé, e ela olha assim, ela fecha o olho, que eu disse, mulher, para que tu fechou o olho, criatura? Eu tinha ficado de olho aberto, me agarrado, mas ela fechou de tão assustada, e quando ela abriu, ele não estava mais lá. Minha gente, eu não sei você, mas eu quero viver todas as experiências de tudo que Deus tenha para mim. A coisa que eu mais oro hoje é: abre a minha visão espiritual. Senhor, eu quero ver anjos, eu quero ver os teus anjos, eu quero bater papo com eles, eu quero receber deles da tua parte tudo que o Senhor tiver para mim. Aí alguém disse assim uma vez: nós não precisamos dos anjos porque nós já temos a palavra. Oh, minha gente, isso é um engano do inimigo. A palavra não invalida a existência dos anjos e as experiências que podemos ter com eles. A palavra ratifica, nos ajuda a compreender quem eles são e abre o nosso entendimento para que a gente se abra a viver a experiência. Não tem que ser a palavra ou o anjo, não tem que ser o anjo ou o Espírito Santo, não tem que ser um ou outro. Por que a gente está sempre colocando as coisas assim? Eu quero mergulhar na palavra, eu quero ouvir Deus através da palavra, como eu tenho tantas experiências e testemunhos, mas eu também quero ouvir o Espírito Santo, eu quero ser tocada pelo Espírito Santo, eu também quero ter a experiência de ouvir anjos, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero até ser arrebatada por ele e passear com ele lá no terceiro céu, quanto mais o resto. Eu quero tudo que a palavra disser que existe. Então eu quero despertar você para crer, para buscar. Você me perguntar, Edi, e você já viu? Não, minha gente, eu queria ver só uma peninha, eu estava satisfeita, vi? Não, ainda não. Mas eu já tive experiência de ser me informado o nome daquele anjo que me acompanha. E eu tenho anotado este nome no meu caderno. Eita Deus, se essa live cai em certas mãos, a fogueira santa de Israel começa a ser queimada, agora a aumentar, entendeu? Para me esperar, para me amarrar lá, para me queimar. Mas eu quero compartilhar com vocês que eu tenho sim essa experiência de receber o nome. E tem uma outra experiência que para mim foi tremenda. Eu estava ministrando louvor na primeira igreja batista aqui de João Pessoa, há alguns anos, e eu estava ali ministrando, e a esposa do pastor, ela é bem assim do fogo, sabe? Neidinha, uma bênção, uma mulher cheia de Deus, que ama o Senhor, e vive muitas experiências sobrenaturais com ele. E aí, ela vez por outra, ela levava no culto umas irmãs penteca. E ela levou uma senhorinha, que é essa senhora daquelas irmãs do coque, minha gente, que ora 450 horas por dia, cheias de experiências, visão aberta e tudo mais. E eu estava ministrando louvor. Eu nem tinha nada disso, de estudar, de saber nada de anjo, não tinha nada disso na minha vida. Eu era recém-chegada na igreja batista e eu tinha sido 16 anos de uma igreja presbiteriana. Então imagina, eu não tinha nada de visão de coisa de anjo, nada disso. E eu estava ministrando louvor. Quando termina o louvor, essa irmãzinha vem na minha direção. Sabe aqueles olhos assim, que sai fogo do olho? E ela vem, e quando ela chega na minha frente, ela diz assim: você pode não saber. Tropa de elite do coque, é isso aí. Olha isso, gente. Gente, eu tô me sentindo aqui tão à vontade, conversando. Ai, que lindo! Muito bom estar com vocês. Olha isso, ela disse: você pode não saber, mas todas as vezes em que você andava aqui no altar, eu prego andando, e eu cantava andando, eu sou assim, gente, elétrica.
E ela dizia assim: você ia para a direita, o anjo que te acompanha, ele ia com você. Quando você voltava, ele voltava com você. Quando você parava, ele ficava bem quietinho do seu lado e ele sorria para você. Minha gente, eu chorei tanto quando ela disse isso. Eu disse, meu Deus, porque era uma época que eu era muito insegura. Era uma época que eu achava assim, que eu incomodava as pessoas. Eu tive muita nóia, minha gente. Só Jesus na minha vida. Ainda tenho, viu? Ainda estou aí no meu processo. E eu achava que eu incomodava, que a minha voz incomodava, e que eu torturava a igreja porque eu cantava. Então era uma luta. Quando eu pegava o microfone, eu ia lá pra frente assim, sabe? Rompendo, querendo romper. Eu sentia o chamado. Mas era difícil para mim. Eu tinha que matar um leão a cada dia para permanecer ministrando. E ouvir daquela mulher, aquele anjo sorrindo para mim e me acompanhando. Foi uma coisa assim, tipo, meu Deus, eu não tô só. Deus está comigo, Deus está comigo. Tem um anjo dele aqui do meu lado. Eu me senti, eu acho que como Agar, sabe? Cuidada, acompanhada pelo Senhor. Foi tão tremendo, foi tremendo, tremendo. Então assim, ali eu comecei a ficar, a querer conhecer mais sobre isso. E eu tenho outras experiências para testemunhar com vocês, mas eu quero que a gente vá para a Bíblia, tá? Eu quero que a gente esteja na Bíblia, nossa fundamentação é bíblica. Então, eu só estou no primeiro ponto, gente. Tem um monte e já vai acabar, 11 horas. Oh, meu Deus. Mas vamos lá, vamos embora. Então, a referência do que a gente falou aqui está em Gênesis 16, dos versos 7 aos versos 11. E o que a gente abordou aqui? Que os anjos, eles são enviados pelo Senhor e eles vêm se encontrar com seres humanos, sim, e eles se relacionam com estes seres humanos através de diálogo. Eles falam, nós ouvimos, eles perguntam, nós respondemos e eles desenvolvem conosco essa forma de interação, ok? Em nome de Jesus eu vou salvar, mulher. Eu tô tentando, Raquel, mas toda vez dá um erro. Mas vamos orar pra gente salvar, certo? Gênesis 21. Vamos saltar agora pra Gênesis 21. Gente, tá bom esse ritmo? Tá legal? Querem que eu mude algo? Quer que eu acelere? Como é que me deem aqui um feedback? Ok, então vamos continuar. Agora a gente vai saltar para Gênesis. Sim, antes de eu continuar, deixa eu dar uma informação que eu não dei no começo. Na minha Bíblia de estudo, em ordem cronológica, que é a Bíblia que eu estou usando para a gente fazer esses nossos estudos, quero encorajar você a adquiri-la aqui, gente. Olha a capinha dela. É uma Bíblia de estudo em ordem cronológica de aplicação pessoal. Então você vai ler a Bíblia como história. Os fatos narrados à medida que eles foram acontecendo. A leitura fica maravilhosa, você lê rapidamente, parece um romance, assim, é lindo, é muito bom, eu estimulo todos a fazerem. E ela tem o estudo dela é sempre para aplicação na nossa vida, então é muito rica. Muito rica, eu encorajo. Eu estou fazendo essa leitura de novo, já fiz algumas leituras de capa a capa em ordem cronológica e agora estou fazendo esta de estudo. E nesta Bíblia eu encontrei 79 citações a anjos. 79. Caiu aqui minha tomada, peraí. 79 citações sobre anjos. Então é claro que não vai dar pra eu fazer aqui as 79, tá? Mas eu escolhi algumas e organizei algumas que têm a mesma temática e a gente vai abordar. Fora as 79 citações que ela traz, ainda existem aqueles que são os varões, que nós sabemos que são anjos, pelo relato, mas que não foi usado no vocábulo a palavrinha anjo. Então foi varão ou varões. Então são muito mais do que 79 citações, não vai dar pra gente fazer todas.
Mas vamos seguir, eu escolhi algumas com a intenção de ser bem didática e de a gente ser edificado. Gênesis 21, do verso 17 ao verso 20. Amém. Vi que tem um irmão aqui do Rio de Janeiro, tem um pessoal de São Paulo. Que lindo. Vamos colocar aqui, gente, quem for de cidades de fora de João Pessoa, para a gente saber que este ensino está saindo da nossa cidade para outras cidades do Brasil. E isso me encoraja, porque eu vou vendo o cumprimento das promessas do Senhor. Então, quem for de outra cidade, coloque seu nomezinho aqui, porque eu vou me alegrar muito em saber que está se cumprindo o que o Senhor liberou para nós. Gênesis 21, 17 a 20. Olha só, nesse relato nós temos... Vamos colocando, tá? Eu não vou citando não, mas depois eu vou olhar cada cidadezinha dessa e vou até interceder por vocês, para que a gente continue junto. Ouro Verde em que lugar? Não sei de que estado. Mas vamos lá. Agora a gente vai para um outro acontecimento com a mesma Agar. E está em Gênesis 21, dos versos 17 a 20. Olha o que está escrito. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus, do céu, chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha, deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Meu Deus, Santa Catarina, Pará, Jesus, São Paulo, glória a Deus. Sertão da Paraíba, Pernambuco, glória a Deus. Rio Grande do Norte, oh Deus, lindo. Mas vamos aqui, gente. Atenção, fiquem focados pra gente. Vocês vão se aprofundar nesse estudo para vocês poderem compartilhar com outras pessoas, tá? Porque vocês, pode ser que levem uma chibatada, uma lapada aí. Aí vocês vão ter que ter argumentação, vão argumentar na Bíblia. Então, olha só. Nessa situação, Agar havia sido colocada para fora com o seu filho Ismael, e eles estão no deserto, e Agar se desespera. E Agar diz assim: a gente vai morrer. O que ela faz? Ela coloca o menino, deixa o menino num lugar, se afasta do filho para não ver o filho morrer, e ali onde ela está, ela recebe novamente a visitação de um anjo. E agora o anjo diz que Deus ouviu o choro do menino. E Deus intervém enviando um anjo em resposta ao choro do menino. Gente, tem algo aqui para nós. Todas as vezes em que nós estamos em angústia, em aflição, em situações de choro, Deus contempla essa situação, Deus ouve o nosso choro e Ele pode intervir das mais variadas maneiras, entre elas enviando anjos para vir nos liberar da parte dEle, promessas que vão nos encorajar e vão nos erguer e direções que vão nos fazer saber que caminho seguir. Creia! Olha o que acontece com Agar. O anjo vem e diz: Deus ouviu o choro do teu filho, preste atenção, levante. Não tenha medo. Ele está encorajando. Existem anjos que são enviados para nos encorajar. Levante, pega o menino. Porque aí tem algo aqui que eu quero trabalhar já. Fica atento. Dele farei um grande povo. É Deus quem está falando pela boca do anjo. O anjo tem o poder para fazer do menino um grande povo. Ou ele está representando Deus e Deus ali está falando pela boca dele. Mas diz que Deus faria dele um grande povo. E olha o que acontece em seguida. Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Meu Deus, presta atenção, tem uma liberação para a sua vida e para mim aqui agora. Eita Deus! A fonte estava lá, mas ela não havia visto. Ou a fonte não estava e Deus fez brotar ali. Eu não sei, o texto não diz. Agora o texto diz uma coisa, que ela precisou ter os olhos abertos
para poder enxergar o que Deus já tinha liberado, que ia matar a sede dela e que ia dar a força para ela continuar a jornada. Presta atenção, aquilo que eu e você não estamos vendo, o que o Senhor já liberou para nós. Eu quero liberar uma palavra, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos contemplar as fontes que o Senhor já proveu na nossa vida, e que assim a gente se levante da apatia, a gente se levante do desânimo, a gente se levante da incredulidade, a gente se levante e não fique prostrado nem aprisionado no medo, mas de pé a gente possa prosseguir acessando as fontes que Deus já liberou nas nossas vidas. Olhos sejam abertos para contemplar a fonte que já está liberada na minha e na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh! Caramba, Shedecandrie. Aleluia! Deus abre os olhos nessa noite de pessoas aqui para que enxerguem o que Ele está liberando na sua vida, ou melhor, o que Ele já liberou. Deus abre olhos aqui e você não vai mais ser um míope, você não vai mais ser alguém que só enxerga um palminho na frente do nariz se for na naturalidade. Você vai enxergar além, você vai enxergar além, como visão de águia. Deus te fará ver, Deus te fará ver o que já está liberado na tua vida, em nome de Jesus. Cariba, Shadabai. Oh! Eita, que tremendo! Veja, neste encontro, o anjo é enviado, o anjo vem como resposta ao choro, o anjo vem com uma direção e um ensino. Levanta, segue, e o anjo libera promessa. Estão comigo acompanhando o que anjo faz? Eu tô contando a historinha como está na Bíblia, gente. O anjo conversou, o anjo perguntou, o anjo recebeu resposta, o anjo liberou a palavra de conhecimento da primeira vez, agora o anjo vai liberar a promessa de que aquele menino ia ser feito uma grande nação a partir dele. E ensino, e ainda interveio abrindo os olhos dela para que ela pudesse enxergar. Meu Deus! Deus abriu os olhos dela para que ela pudesse enxergar naquele encontro com o anjo. Vamos seguir? Ok aí? Gênesis 19, versos 1 a 3. Sabe qual é o contexto dessa situação? Oi, Edu! O contexto dessa situação é que o Senhor envia anjos a Sodoma e Gomorra. E agora esses anjos já estão vindo com uma outra missão, e eles vão atuar agora de uma outra maneira. Preste atenção. Gênesis 19, do 1 ao 3. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Já falei aqui de visão aberta, de ver anjos. Eu peço a Deus, peça também. A gente vai pedir até ver, gente. Eu quero ver. Prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá vocês poderão lavar os pés, passar a noite. Pela manhã vocês seguem o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam os anjos. Mas Ló insistiu tanto que finalmente eles foram com Ló, entraram na casa de Ló. Ló mandou-lhes preparar uma refeição, assou pão sem fermento e eles comeram. Ei, anjo visita casa sim. Anjo entra em casa sim. Anjo vem em casa sim. E depois me lembrem de dar um testemunho na minha casa com uma visitação de anjos testificada no estado de Pernambuco, numa reunião de oração da tropa do Coque. E lá foi revelado, para depois a pastora testificar comigo aqui, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Eita Deus! Tem alguém aqui perguntando muito sobre a aparência. Patrícia, eu não quero ainda entrar em aparência, porque eu quero ler os textos para primeiro embasar que eles existem, que eles se movem, e eu não quero falar nada além do que estiver nas escrituras, tá?
Mas lá na frente aí a gente aborda isso. Então veja, anjos entrando na casa. Muitas vezes, em momentos de guerra na minha casa. Ai meu Deus, vai acabar.